Olá! Hoje vamos falar sobre a fonologia e a prosódia do latim. Para começar, vamos falar primeiro sobre o alfabeto latino. O alfabeto latino era composto de 21 letras. As letras A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e Xi. Por causa da influência da cultura grega em Roma, duas letras gregas foram incorporadas ao alfabeto latino, o Y e o Σ. Mas essas letras eram usadas somente em palavras gregas transcritas para o latim, como em Zakynthos. Os nomes dessas 23 letras, que constituíam o alfabeto usado pelos romanos no período clássico, quer dizer, que corresponde ao século I a.C., derivaram da sua própria pronúncia. Elas eram, então, chamadas de A, B, Q, pronunciado Q, D, E, F, G, pronunciado G, H, pronunciando levemente uma aspiração, parecido com a palavra rato, de rádio, uma maneira carioca, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y e, no final, Σ. Esse alfabeto surgiu a partir da adaptação que os romanos fizeram das letras do alfabeto etrusco para a sua língua, possivelmente ali pelo século VII a.C. Os etruscos, por sua vez, usaram como modelo o alfabeto grego ocidental, usado em colônias gregas do sul da Itália. Esse alfabeto grego ocidental era um pouco diferente do alfabeto do grego clássico, ou seja, que é o que corresponde ao grego ático, e que é o alfabeto mais conhecido hoje em dia, e cuja base era o grego jônico. Portanto, o alfabeto latino e o nosso próprio alfabeto descendem indiretamente do alfabeto grego ocidental. Daí a coincidência morfológica entre muitas letras do alfabeto latino e do alfabeto grego. Bom, como eu acabei de dizer, o nosso próprio alfabeto deriva diretamente do latim e indiretamente do alfabeto grego. Os intermediários entre os gregos e os latinos foram os etruscos, povo que dominou a região noroeste da Itália, o que hoje corresponde a uma parte do norte do Lácio, partes da Úmbria, da Emília-Românha e toda a Toscana. Esse povo influenciou muito a cultura romana, na arquitetura, nas artes, nos costumes, e legou o alfabeto aos antigos latinos. A escrita romana é muito semelhante à nossa escrita e à de outras línguas também. As poucas diferenças que existem foram introduzidas na Idade Média, mas vamos falar delas mais adiante. As primeiras inscrições latinas datam do final do século VII e começo do século VI a.C. Nessa época, as pessoas ainda escreviam da direita para a esquerda, ou mesmo faziam um movimento semelhante a um percurso que um boi realiza quando era usado para semear um campo. Esse desenho, que criava uma espécie de zigue-zague na superfície, usado como suporte para a escrita, era chamado de bustrophédon, por causa das voltas ou curvas, que são estrofai, que o boi, o bus, em grego, fazia no campo. E é encontrado também em inscrições gregas arcaicas. O processo de transmissão do alfabeto para os romanos não foi fácil e rápido, mas ele pode ser explicado da seguinte maneira. E aqui é importante lembrar que as letras maiúsculas apresentadas nesta aula indicam o formato das letras e as minúsculas colocadas em barras referem-se aos sons. Além disso, é preciso ressaltar que a forma atual das letras minúsculas só surgiu muito mais tarde, também na Idade Média. Na língua etrusca não existia o som G, de gato, por exemplo, E o sinal Q, que hoje corresponde ao nosso C, era usado para indicar o som K, como o nosso C moderno na palavra casa. Desse modo, o antigo sinal K caiu em desuso e foi substituído pelo C, essa forma do nosso atual C. O alfabeto etrusco, portanto, chegou aos romanos sem nenhum K, embora, por motivos desconhecidos, eles, os romanos, ainda usassem o K em algumas palavras específicas. Os romanos, contudo, possuíam o som G na sua língua, então eles precisaram de uma letra para representá-lo graficamente. Inicialmente, essa letra com a forma do nosso C, que era a forma curva do antigo gama grego,
representava o som G, ou seja, o som do gama, né? E também o som K. Ao longo do século III a.C., a letra que corresponde à nossa atual G, né, que era pronunciada G, passou a ser usada para simbolizar o som G. E o C ficou reservado para o som K. Contudo, esse C e a abreviatura CN foram mantidos como abreviaturas dos prenomes Gaius e Gneus, respectivamente. Na ordem das letras, esse sinal tomou o lugar do esdeta grego, cujo som não existia em latim a princípio. O esdeta, né, esse Z, todavia, foi introduzido pelos romanos no seu alfabeto para escrever as palavras de origem grega que contivessem esse som, e ocupou o último lugar na ordem das letras. Os romanos não possuíam em sua língua os sons thé ou xi, quer dizer, que corresponde ao theta e ao xi do grego, ou os sons pfi, ki, ps e o que os helenos representavam com as letras phi, ki, psi e ômega, respectivamente. Por isso, eles não precisavam de letras para identificar esses sons, né? Então, o phi, especificamente, foi substituído pela letra F, né? Que é uma letra que derivava do de gama grego, que, em última análise, descende do vav fenício. Os romanos também não possuíam o som U, né? Então, o Y, que também era usado pelos gregos na sua variante, né, com a nossa forma atual do nosso V, era utilizado pelos latinos para representar o som U vocálico, em urbs, por exemplo, e também o U semivocálico, né, em winum ou vox, né? Enquanto o I simbolizava tanto o som I quanto a semivogal U. Bem, num segundo momento, o Y também foi utilizado pelos romanos, na transcrição de palavras gregas, como em Hyakinthos ou Hymnos. Na ordem alfabética, contudo, ele acabou ficando antes do esdeta. As diferenças do alfabeto latino em relação ao alfabeto grego clássico se explicam pelo fato de os romanos terem tomado as suas letras do alfabeto usado nas colônias gregas ocidentais da Eubéia. Havia em Roma a chamada escrita monumental, ou capital. Ela era usada em manuscritos de livros e em documentos públicos, como as inscrições de caráter oficial. Essa escrita só tinha letras maiúsculas, muito parecidas com as letras maiúsculas do nosso alfabeto atual. Essa escrita foi aperfeiçoada no início do período imperial e floresceu nos 2 primeiros séculos da era cristã. Nesse estilo de escrita, as letras eram regulares, com formas lineares, que lhes davam um caráter de clareza e dignidade. Mas havia também a chamada escrita cursiva, usada em documentos particulares, em recibos e contratos, por exemplo, e também no dia a dia, em inscrições de parede ou em vasos, e também havia a escrita uncial, que era uma forma arredondada da escrita monumental. A nossa atual letra V, especificamente, assumiu a forma do U, né, na escrita uncial, por volta de 200 depois de Cristo. Bom, muito depois do período clássico, já na Idade Média, né, o U passou a ser diferenciado do V. E o nosso atual J consonantal foi distinguido do I, como letras que representam sons diferentes. Tá? Foi o humanista francês Petrus Ramus que introduziu as letras J e V como consoantes. Tá? Por fim, no século XI d.C., surgiu o chamado W, né? Ou seja, o duplo U, embora não seja utilizado em todas as línguas europeias. Com o passar do tempo, apareceram diferentes estilos de escrita, como as letras maiúsculas e as minúsculas. As letras minúsculas apareciam principalmente em textos manuscritos. Na Idade Média, inclusive, nasceram estilos de caligrafias característicos de cada nação. Um desses estilos é o chamado itálico. Outro estilo bastante famoso é o chamado gótico. Mas todos os alfabetos da Europa Ocidental provieram da escrita dos romanos. E hoje em dia, em muitos países onde não se fala uma língua de origem europeia, usa-se o alfabeto latino. Na Romênia, por exemplo, o alfabeto latino passou a ser usado a partir do século XVIII, né?
Porque, apesar de o romeno ser uma língua latina, os romenos eram, na sua maioria, cristãos ortodoxos. E por isso eles usavam um alfabeto cirílico, né, que é típico dos textos sagrados daquela religião. A Turquia adotou o alfabeto latino em 1928. Na China, ele começou a ser usado para transliterar palavras do mandarim a partir de 1970, embora, é claro, a escrita ideogrâmica ainda seja predominante. O alfabeto latino é usado também no Vietnã, vejam só, na Malásia e na Indonésia, por causa da influência da colonização europeia, claro. Isso demonstra, por outro lado, né, a grande adaptabilidade do alfabeto latino. Mas vamos falar agora da questão das pronúncias do latim. Existem hoje em dia diferentes maneiras de pronunciar o latim. Isso acontece porque a fonética latina foi se transformando ao longo dos séculos e depois de um certo tempo, a pronúncia antiga se perdeu, né? Entretanto, essa maneira antiga de se falar o latim foi recuperada e hoje é usada em certos contextos, como a gente vai ver. A pronúncia do latim mais conhecida é chamada de eclesiástica, escolástica ou romana. Ela é designada por esses nomes por ser largamente utilizada por pessoas que fazem parte do clero da Igreja Católica ou que têm alguma ligação com esse grupo de pessoas. Bem, como a sede do catolicismo está em Roma, né, que é a capital da Itália, os sacerdotes dessa religião, do catolicismo, costumam falar e ler latim usando a pronúncia à maneira italiana. Ou seja, eles leem e falam latim como se essa língua tivesse as mesmas convenções fonéticas da língua italiana. Adiante, eu comentarei alguns exemplos. Outras pronúncias possíveis do latim são as chamadas pronúncias regionais. Nesses casos, o latim é lido da maneira como se lê a língua nacional do país em questão. No Brasil, por exemplo, nós podemos ler o latim como se estivéssemos lendo textos em português, né? Na França, é comum a leitura de textos latinos, usando uma acentuação característica da língua francesa. Mas existe também outro tipo de pronúncia, muito usada em contextos acadêmicos, que é a chamada pronúncia restaurada, reconstituída ou clássica. Essa maneira de ler os textos latinos é chamada assim porque é aquela que mais se aproxima da língua falada pelas camadas cultas da sociedade romana no século I a.C., né, que era o período que corresponde justamente à época clássica da história da literatura latina. Essa era a pronúncia usada por Cícero, César, Virgílio, Horácio e também por outros grandes autores dessa época. E essa é a pronúncia usada nas nossas aulas. Para o trabalho de reconstituição dessa pronúncia, foram utilizados documentos que nos fornecem as informações necessárias. Essas informações são encontradas em testemunhos diretos de gramáticos antigos, em transcrições fonéticas, entre aspas, encontradas em inscrições, em transcrições de palavras gregas para o latim ou vice-versa, na maneira como os romanos escreviam termos tomados de empréstimo de outras línguas, em testemunhos diretos de escritores antigos e, por fim, nos dados da fonética comparada. Desse modo, estudando esse conjunto de informações, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Em primeiro lugar, as vogais latinas eram pronunciadas de uma maneira muito parecida como nós pronunciamos as nossas vogais em português. Mas existem algumas diferenças, né? É importante lembrar que, em latim, não acontecia a nasalização, que é muito comum entre nós brasileiros, pelo menos, né? Quer dizer, nós temos a tendência de pronunciar a palavra latina panis, por exemplo, nasalizando o A, o que resulta em algo como panis, né? Isso deve ser evitado ao máximo, tá? Tentando sempre pronunciar as vogais de maneira aberta, mais ou menos como os italianos fazem hoje em dia, tá? Então, pronunciando panis, tá? Outra observação importante diz respeito à quantidade das vogais. Em latim, os sons vocálicos tinham duração longa ou breve. Essa duração podia ser representada graficamente, colocando-se um sinal chamado bráquia sobre a letra em questão, como em E, quando a vogal era breve. E quando a vogal era longa, essa
característica podia ser simbolizada colocando-se o sinal chamado macron sobre a vogal destacada, como nesse E. Além disso, na pronúncia reconstituída, o nosso C, né, que tem sempre o som de K, qualquer que seja a vogal que o acompanhe, tá? Então, Cícero, a palavra Cícero, por exemplo, se pronuncia Cícero, tá? E a palavra circus, que nós leríamos como circus, né, se diz Quircus. O nosso G tem sempre o som que o G usado na palavra gago, tá? Nunca o som de G na palavra gente. A palavra igitur, por exemplo, se pronuncia igitur. E legio se diz legio. O grupo LL se pronuncia como dois L's, tá? Na palavra puela, por exemplo. Depois, nos grupos Q e GU, o U é sempre pronunciado, como em qui, né, que se pronuncia qui. Ou em quod, né, como eu já disse, que se pronuncia como quod. E em sanguis, né, que se pronuncia dessa maneira, como sanguis. O T e o D eram sempre pronunciados de maneira dura ou seca, sem ser adocicados, entre aspas, como é comum em grande parte do Brasil hoje em dia, né? Em palavras como dia, né, que é pronunciado, né, como eu já pronunciei, dia, ou tia, né, que é sonorizado dessa maneira, como se fosse um T-C-H-I-A. Isso não acontecia em latim, tá? No período clássico, o T e o D conservavam seus sons, como nas palavras latius e dies. Depois, o X e o Z eram pronunciados como consoantes duplas. O X era pronunciado como um xi e o Z era pronunciado como um tse, tá? O H é pronunciado como uma leve aspiração, como na palavra rato, né? Sonorizada à maneira carioca, né? Como os cariocas pronunciam rato. Um exemplo é a palavra homo. O R, né, é sempre vibrante, como na nossa palavra carro, né? Seja um R simples ou um R duplo, tá? Por exemplo, na palavra Roma e na palavra carros. O S tem sempre som sibilante, mesmo quando está entre duas vogais, tá? Por isso o nome Caesar é pronunciado Caesar, né? E não Caesar, tá bom? Os ditongos ai e oi são pronunciados claramente, tá? Destacando cada vogal, como em caesum ou coelum. As letras I e U colocam um problema específico de ortografia, porque algumas vezes eles funcionavam para representar sons vocálicos e outras vezes para designar sons semiconsonantais. Em ira, o I é vogal, tá? Mas em iam, o I é semiconsoante. Em unda, o U é vogal, mas em kiwis, ele é semiconsoante. Ou seja, o I assume valor de semiconsoante em começo de palavra, quando é seguida de uma vogal, e dentro de uma palavra, quando está entre duas vogais. Quanto ao U, cujo correspondente masculino é essa letra com essa forma do V maiúsculo, né? Acontecia a mesma coisa com ele. Quando associado a uma consoante, tem som vocálico, mas quando está em começo de palavra ou entre vogais, tem valor semiconsonantal, embora continue sendo pronunciado como o nosso U. Existe essa diferenciação entre sons vocálicos e sons semiconsonantais porque o I e o U são sons vocálicos muito fechados. Por isso, eles são quase consoantes. Daí o nome semiconsoantes. É importante conhecer esse fenômeno porque ele teve consequências importantes na história das línguas românicas, tá bom? Desse modo, nós podemos fazer um quadro comparativo para entender as características de cada pronúncia. A palavra Cícero, na pronúncia reconstituída, fica Cícero. Na pronúncia eclesiástica, fica Cícero. E na pronúncia regional, disse Cícero. A palavra Numantia, na pronúncia reconstituída, fica Numantia. Na pronúncia eclesiástica, fica Numantia. E na pronúncia regional, fica Numantia, né? Na nossa maneira de pronunciar. A palavra
quotidiens. Na pronúncia reconstituída fica quotidiens. Na pronúncia eclesiástica fica quotidiens, também, né, muito parecido. E na pronúncia regional fica quotidiens, né, a maneira brasileira. A expressão exército romano na pronúncia reconstituída fica exercitus romanus. Na pronúncia eclesiástica fica exercitus romanus. E na pronúncia regional fica exércitos romanos, né? E a última palavra do quadro, né, que é César, na pronúncia reconstituída fica Caesar. Na pronúncia eclesiástica fica César. E na pronúncia regional fica César. Mas para deixar mais clara ainda a diferença entre as várias pronúncias, vamos ver os primeiros versículos da Bíblia, do Gênesis, que é um texto muito conhecido, né, e cuja tradução é fácil de fazer. Primeiro, a pronúncia à maneira do português do Brasil. In princípio, creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae super faciem abyssi. Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux et facta est lux. Vejamos agora como ficaria esse texto na pronúncia eclesiástica, ou seja, a maneira italiana. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae super faciem abyssi. Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux et facta est lux. Por fim, vejamos como esse texto seria lido em voz alta de acordo com as regras da pronúncia reconstituída. In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi. Et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus, fiat lux et facta est lux. Vocês certamente notaram que a pronúncia reconstituída tem algumas diferenças marcantes em relação às pronúncias baseadas em línguas modernas. Esse estranhamento inicial é importante para que fique claro que o latim era uma língua com um sistema fonético diferente do nosso. E conhecendo essas diferenças, fica mais fácil a compreensão das transformações ou metaplasmos pelos quais as palavras latinas passaram até chegarem ao seu estágio atual nas línguas neolatinas. Vejamos agora a questão do acento em latim. Nos textos latinos, nós não encontramos sinais gráficos, como os nossos acentos agudo, circunflexo ou til, para marcar a sílaba tônica. Os romanos não sentiam necessidade de usá-los, como acontece hoje em dia, por exemplo, no inglês. O latim, na maneira como ele se apresenta a partir do momento em que surgem os textos escritos, tinha como característica a oposição de quantidade vocálica, ou seja, a oposição entre vogais breves e vogais longas, como eu já disse antes. Além disso, o acento das palavras em latim tinha 3 características. Ele era de natureza principalmente musical. Depois, ele dependia no que diz respeito à sua colocação da estrutura quantitativa das sílabas das palavras. Isso quer dizer que o acento era colocado dependendo da posição da sílaba em relação às vogais longas ou breves. Por fim, fonologicamente, ele era irrelevante, isto é, por si só, ele não servia para distinguir palavras iguais, diferentemente do que acontece em português, onde a palavra dar é distinguida de dá pelo acento. Então, para frisar uma questão importante, as vogais em latim são longas ou breves por natureza. Por isso, as sílabas que continham uma vogal longa eram longas, mas nem todas as sílabas que continham uma vogal breve eram breves, somente em decorrência disso. Por esse motivo, devemos saber que, primeiro, uma sílaba é longa por natureza quando contém uma vogal longa ou um ditongo, como em fidelis, rector e aurum. São também longas por posição as sílabas que contêm uma vogal breve fechada, isto é,
uma vogal seguida de 2 ou mais consoantes, incluindo as vogais seguidas por xi e sdeta, né? Como em excelsis e quisdicus. Outra regra é a seguinte, né? Que diz que uma sílaba é breve quando termina por vogal breve, como em bene e Deus. Então, a colocação do acento obedece às seguintes regras, né? Em resumo, as palavras de 2 sílabas são acentuadas sempre na primeira sílaba, como em venis e consul. Nas palavras polissílabas, o acento recai na penúltima sílaba, se ela é longa, como em fidelis e arista. E na antepenúltima, se ela é breve, como em fêmina e oculum. Existem, porém, exceções a essas regras, como era de se esperar, né? Nas palavras que eram originalmente paroxítonas, mas perderam sua vogal final por apócope, e cuja penúltima sílaba acentuada se tornou a última, né? Isso acontece. De modo geral, as palavras em latim não são acentuadas na última sílaba. Isso só acontece em algumas exceções, como em ilique, né? Que se transformou em ilic, e em dixicne, que se transformou em dixin. Os advérbios deinde e exinde são acentuados normalmente na penúltima sílaba, apesar de a penúltima sílaba ser longa. Quando uma palavra que termina em vogal breve é seguida por uma enclítica, ou seja, uma palavra que não tem acento próprio e que se liga à anterior, como que formando uma nova palavra, como acontece com as partículas que, ue e ne, né? Quando acontece isso, o acento recai sobre ela, apesar de ser breve, como em armaque. Tudo bem? Por fim, existe também a regra do trissilabismo, usada em português do mesmo modo, segundo a qual o acento não pode ir além da antepenúltima sílaba, podendo ser colocado em qualquer uma das últimas 3 sílabas, quando a palavra for formada por mais do que 3, é claro. Nossa, me desculpem. Estava distraída com uma notícia no jornal que é muito interessante. Vocês sabiam que em 3 universidades do estado de São Paulo, o interesse pelo latim aumentou consideravelmente? Pois é. O interessante é que já faz algum tempo que o MEC desobrigou as universidades de ensinarem o latim. Houve até quem acreditasse que essa língua sumiria por completo. No entanto, ocorreu justamente o contrário. Considerada uma língua morta, o latim vive uma verdadeira ressurreição, ao menos na USP, na Unicamp e na Unesp. Nos últimos anos, filmes e livros que tiveram destaque na mídia podem ter contribuído para a renovação do interesse. O fato do Papa Bento XVI ter aprovado a volta das missas em latim também pode ter contribuído para o aumento do interesse no latim. Como vimos, o interesse pelo latim só tem aumentado nos últimos anos, principalmente entre os mais jovens. Para terminar, quero frisar que o alfabeto latino descende indiretamente do alfabeto grego, através da intermediação do alfabeto etrusco. O alfabeto latino é a base para a maioria dos sistemas de escrita usados hoje em dia no Ocidente, diferindo pouco deles. A pronúncia reconstituída, restaurada ou clássica, é a pronúncia usada no meio acadêmico laico, e através do seu uso podemos perceber as diferenças fonológicas do latim clássico em relação às línguas românicas. Usando essa pronúncia, fica mais fácil, inclusive, entender as modificações sofridas pelo latim até se transformar nas várias línguas neolatinas modernas. Então, é isso. Bons estudos! Como dica de estudo, eu quero indicar a vocês um livro muito interessante que trata da história da escrita. Seu título é Lendo o Passado, do cuneiforme ao alfabeto, a história da escrita antiga, de vários autores, publicado pela EDUSP em parceria com a editora Melhoramentos. Além disso, quero recomendar a leitura do verbete Escrita, da Enciclopédia Mirador. Nesse texto, também vocês encontrarão muitas informações valiosas.